Olá, meu nome é Neuza Maria Poleto Pussi, assistente social da AMALC de Concórdia. Eu estou aqui com uma tarefa bem importante, conversando com vocês sobre a conferência da assistência social deste ano de 2021, que alcança a sua 12ª edição. E desta conferência eu vou falar especificamente sobre o eixo 4. O eixo 4 diz respeito à gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Esse importante tema nos remete a avaliar a forma de gestão da assistência social que começa lá em 2004, quando foi instituído um sistema que organiza todas as formas de materialidade da assistência social e garante com isso o acesso a direitos. O que eu quero dizer com direitos socioassistenciais é o direito que as pessoas têm de serem acolhidas, de terem uma escuta especializada, de terem uma forma de acesso ao emprego, à renda, enfim, de terem uma forma de acolhimento que possibilite a cada um dos indivíduos, dos usuários que procuram a política, a garantia de ter autonomia na sua vida, na vida da sua família e também como forma de proteção social do Estado. Essa proteção, ela vem como uma forma compensatória do Estado para minimizar as fragilidades trazidas por cada um dos usuários, sejam elas acarretadas pela ausência de emprego e renda, por conflitos familiares, por negligência, por violência, e procuram os territórios de uma forma muito particularizada, sendo o primeiro contato feito pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que é de fato um espaço de acolhida, para depois ser encaminhado talvez para um serviço especializado denominado Serviço de Proteção Social Especial de alta e média complexidade. E assim, nós asseguramos que este usuário seja de fato acolhido e que seus direitos sejam assegurados. Continuando a nossa conversa, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nenhum programa, projeto, serviço, benefício pode ser efetuado sem que se tenha um reconhecimento da política da assistência social, sem que se tenha visibilidade dessa política. Quando eu digo isso, eu falo que para que nós possamos atender o nosso usuário, como uma primeira medida, nós o cadastramos em um sistema denominado Cadastro Único, que é uma ferramenta tecnológica que vai identificar esse usuário, vai dizer qual é o seu grau de pobreza, ou qual é a situação em que ele vive em relação à pobreza. Temos uma ferramenta também bem importante, que é a vigilância socioassistencial, que vai trazer à tona o diagnóstico dos nossos territórios, que vai apontar onde estão as maiores demandas, onde moram os nossos usuários, do que eles precisam, qual é o acesso que eles têm aos nossos serviços, se nós precisamos ampliar equipamentos, se precisamos ampliar um financiamento da política, nós conseguimos materialmente fazê-lo através da vigilância socioassistencial
que vai possibilitar também a avaliação da qualidade dos nossos serviços e também como esses serviços estão impactando a vida daqueles que precisam. Então, um grande desafio que nós temos por esse eixo temático é pensar na implantação da vigilância socioassistencial como uma estratégia fundamental para o reconhecimento e localização de onde estão os usuários e quais são as suas violações de direito, sejam elas no meio urbano, no meio rural, que possa orientar a instalação de serviços, o monitoramento e a avaliação dos mesmos, de acordo com a necessidade dos nossos usuários. Uma outra questão que é apontada, que o nosso trabalho de assistência também, ele não é feito de forma solitária. Ele tem uma interlocução com outras políticas, como a saúde, como a educação, e especialmente com o sistema de justiça. E neste caso, o sistema de justiça, ele é um sistema que vem atender as demandas da assistência quando necessitam de um olhar mais aprofundado, um olhar jurídico, nos casos de negligência, de violência, de abandono. E nós notamos que faltam alguns elementos para que esses sistemas conectados surtam um efeito ainda melhor, que estabeleçam quais são os fluxos de cada um dos entes, quais são os protocolos de referenciamento e também a definição de competências de cada um dos entes. Outro desafio que vem à frente também é a intersetorialidade como uma forma de diminuir a violência tão presente hoje, sobretudo nos segmentos que têm maior vulnerabilidade, os segmentos que precisam um olhar mais apurado, como é o caso das mulheres, como é o caso dos idosos e das crianças e dos deficientes. Um outro desafio é revisar o protocolo de gestão em relação à gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda. Esse eixo traz à tona ainda, como um grande desafio, revisar, garantir a inclusão dos beneficiários no cadastro único, num tempo em que esse acesso nem sempre é muito fácil, especialmente porque hoje nós temos uma grande demanda diferenciada, que são os imigrantes, além dos usuários que nós já assistimos e que nem sempre têm esse acesso. Além disso, nós temos que também facilitar para aqueles usuários que mais precisam o acesso a benefícios, especialmente um denominado benefício de prestação continuada, que assegura uma fonte de renda para idosos acima de 65 anos e deficientes que por seus próprios meios não conseguem obter renda e nem tampouco pelas suas famílias. Então, o BPC vem com uma forma compensatória e hoje a gente vê que pela forma como ele está colocado, que é essencialmente digital, nem todos têm esse acesso. Nós temos também que olhar a questão da população idosa. A população idosa vem aumentando gradativamente no Brasil e o Brasil, certamente, em 2025, será o quinto país de maior número de idosos. E certamente os nossos serviços vão ter que ser readequados, tanto nos CRAS quanto nos CREAS, para poder facilitar esse acesso aos idosos. Outra coisa que nós temos que olhar é o fortalecimento da política
para a redução das desigualdades em relação à renda e promover o acesso ao mundo do trabalho, a permanência das crianças na escola e também regulamentar os trabalhos informais que estão surgindo de uma forma muito incipiente para que realmente esse trabalho seja digno e reconhecido. Nós estamos falando de direitos que surgem a partir da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Assistência Social, que definem as responsabilidades da assistência social nas esferas federal, estadual e municipal. E também definem que as seguranças socioassistenciais são direitos e todos os entes devem estar conectados para dar uma resposta frente a isso. Como uma forma de proteção, e a materialidade se dá através da constituição, então, dos serviços, dos benefícios e de programas de transferência de renda. A regulação da política apresenta esse modelo de gestão que deve ser seguida e que trouxe, de fato, muitos desafios, especialmente no cenário de agora. Esse cenário que eu falo é o cenário da pandemia e que traz à tona uma grande desproteção social. Pelos fatores que eu já apontei antes, que é a questão do isolamento social como uma medida protetiva de segurança, que reduziu muito o número de empregos, que reduziu muito a convivência social, que trouxe à tona também a violência dentro das famílias, pela insegurança econômica, né? Pela diminuição dos acessos, porque hoje os acessos de forma presencial estão reduzidos, as escolas estão limitadas ao mundo ainda remoto, né? Que é a aula não presencial, agora o híbrido, né? Gradativamente. Os serviços de convivência estão gradativamente voltando, mas ainda estão remotos, e isso traz consequências que de fato remetem um novo olhar. Esse novo olhar, ele deve estar voltado especificamente primeiro para a vigilância socioassistencial e o cadastro único, que fazem de fato uma grande diferença quando se fala na identificação das demandas. Então, e que permitem também fazer uma análise e uma avaliação dos próprios usuários acerca daquilo que estão recebendo. Dentro desta lógica, nós temos desafios que são de todos os entes federados, para assegurar que a assistência social, como uma forma de proteção, alcance pelos serviços, benefícios, avanços na sua forma de execução, reafirmando os direitos já conquistados. Então, o que nós temos que pensar a partir de agora é em novas formas de executar os nossos serviços, tomando por base aquilo que se tem como cenário. Como nós vamos garantir acesso dos serviços e autonomia para as famílias, especialmente aquelas que mais precisam no mundo do trabalho? Como nós vamos olhar
para as pessoas que têm na sua casa um idoso, um deficiente e que precisam também ser olhadas como cuidadores. Como nós vamos trabalhar a regionalização dos serviços, que é uma forma de acesso que nós asseguramos para municípios de pequeno porte, como exemplo, que não possuem equipamentos denominados Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que remetem um atendimento mais apurado sobre as questões da violência, da negligência e do abandono. Como nós vamos trabalhar as demandas vindas dessa população que está envelhecendo, em relação ao acesso dos serviços que lhes são assegurados como direitos. Como vamos garantir que o SUAS seja de fato uma política de qualidade sem a profissionalização do SUAS, sem a qualificação dos nossos servidores, sem um olhar apurado para esse servidor, que é um agente de mudança, que é o primeiro acesso para a garantia dos direitos, a primeira referência no município. E como nós vamos trabalhar também as instâncias de pactuação denominadas comissões intergestoras bipartites, que são instâncias deliberativas sobre recursos, sobre programas, sobre projetos e que atingem estados e municípios, em termos de planejamento, de financiamento e de execução. Da mesma forma, as comissões intergestoras bipartites. Como nós vamos tratar na esfera federal essa instância deliberativa sobre programas, sobre serviços, sobre benefícios, transferências de renda e, sobretudo, sobre pactuação financeira para a sustentabilidade econômica desses serviços. Por fim, eu quero dizer para todos vocês que nós, trabalhadores da assistência, somos de fato agentes que podemos mudar o destino de muitas pessoas pela nossa forma de atuação. Desde que nós, enquanto agentes públicos, enquanto trabalhadores, tenhamos um olhar diferenciado sobre a política, fazendo com que, a partir da nossa percepção, nós possamos fazer dessa política uma política essencial, necessária, nas relações interinstitucionais e interdisciplinares que nós atuamos e também junto ao nosso usuário. Desde que nós também se nós rompermos os nossos preconceitos em relação a gênero, em relação à cultura, à raça, à cor, à etnia, né, que muitas vezes são elementos que atrapalham a nossa atuação. E também que a gente não estabeleça julgamentos. O não julgar é uma atitude nobre, é uma atitude nossa. E nós temos que olhar para isso, não julgar. Dito isso, eu encerro a minha fala dizendo a vocês que esta conferência é muito importante para acarretar mudança, que pelas conferências o SUAS foi construído, que a política foi ganhando a sua identidade, que nós tivemos também a inclusão dos nossos usuários participando e também podendo interagir. E é sobre isso que a gente quer falar também, que a gente de fato consiga, por propostas, por discussões, por reflexões, modificar o nosso município, modificar também um pouco a estrutura do nosso estado e do nosso país. Dito isso, também eu desejo a todos uma boa conferência e sigamos firmes defendendo o nosso sistema, o SUAS.